Bem-vindos, amigos da Rede ETEC. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário vocês vão estar assistindo essa videoaula, então estão cobertos 3 períodos possíveis aí. Então nós vamos ter uma videoaula aqui de linguagem de programação voltada à interatividade com JavaScript. Primeiro momento aqui, gostaria de retomar o nosso material lá do Moodle. Nós temos nas apostilas lá de referência uma apostila da FATEC bem completa. Temos o meu, que as rápidos aqui, as aulas aqui, né, que é um minimalista, o mínimo do mínimo. E tem essa apostila online da Kaelum, que é uma apostila fantástica aqui, que não é uma apostila de JavaScript. Ela é de um curso deles. Kaelum é um dos centros formadores de desenvolvedores e certificação para Java e outras linguagens, PHP, por aí vai. E esse aqui é um material bastante complexo, não completo, que vocês vão utilizar aí mais para o final do curso para fechar o projeto, né? Mas ele contempla tudo que a gente... Tudo não porque não vê banco de dados, mas o objetivo do nosso curso aqui, desenvolvimento web. E aqui ele faz HTML, CSS e JavaScript, que é o que a gente está vendo nessa disciplina, que vocês vão usar isso aqui mais PHP para desenvolver e banco de dados para desenvolver os aplicativos de vocês. Não sei se vocês olharam essa apostila. Por fato dela ser online é muito bacana, porque ela vai tendo material corrigido, capítulos acrescidos e coisas do tipo. Então ele começa aqui, falando sobre o front-end, desenvolvimento do... Aqui o front-end ele fala apenas porque a gente está desenvolvendo para o browser, JavaScript é voltado para o browser. Aí ele faz uma boa retomada aqui de HTML, CSS, um material fantástico aqui, para quem não lembra e para aprofundar os conhecimentos aqui. Então ele fala sobre usabilidade, que a gente viu nas disciplinas de web. Então ele propõe um layout e ele vai escrevendo o código para esse layout, né? Aqui tem uma página e ele vai indo aí. É um material de grande valia aqui, né? Não só para nossa disciplina, como para outras disciplinas. Aí ele fala sobre CSS, começa do básico até um nível mais avançado. Fala sobre HTML5, vocês vão ver lá em The Web 3 e por aí vai. Bom, o que mais que ele tem aqui, Essa introdução, aí tem mais sobre HTML e CSS, mais HTML e CSS. E aí o 5 ele fala aqui, JavaScript e interatividade. Depois ele vai dispositivos móveis. Isso aqui é importantíssimo. O site ser responsivo, né? Eu ter a capacidade de adequar o meu layout a dispositivos diferentes, né? E aqui ele vem, sobre PHP. Algumas coisinhas mais aqui, banco de dados. Até ele está mais completo do que da última vez que eu vi ele aqui. Até o título dele não fala em PHP, né? Mas ele já está com PHP aqui na apostila. É um material excelente. Deveria ser leitura obrigatória no nosso curso. O que vai nos interessar nessa disciplina, nesse momento, é o capítulo 5 aqui, que, como sempre, eu pensei algumas coisas daqui para fazer um material minimalista, que é o que a gente vai olhar. Mas aqui, ele aborda algumas coisas bastante interessantes que a gente não viu aqui, né? São técnicas no dia a dia de vocês vão ver. Então ele fala aqui, Deus do script, source, aqui colocando um script externo. Aqui ele fala do console do navegador, que a gente não chegou a utilizar isso, mas se eu vier um navegador, aqui mesmo estou com ele aberto, ele fala em Firefox, mas funciona no Chrome aqui, Ctrl Shift C e Firefox esse aqui, Ctrl Shift K. Se eu seguro essa sequência, eu caio no console, Eu consigo examinar aqui, o fonte e ver a página conforme eu clico. Posso inclusive fazer alterações aqui de alguma coisa, mudar o layout para ver o que está vendo, tirar a margem, já mudou alguma coisinha, né? Desmarquei a margem, poderia mudar o valor também, para 20, apesar dele não ter dado aqui, não deu um grande mudança significativa,
Mas é uma maneira de depurar, ó. Aqui ele mostra que é o padding, né? A distância tipo, interna da borda ao elemento, o que é a borda, margem, position, e aí vai. Esse aqui é o layout dessa página. Fora isso, eu tenho um console aqui, ó, que ele está listado aqui também, ó. Que eu posso vir direto aqui, ou se eu quiser ver tudo como eu estava vendo, vir aqui embaixo. Aí ele dá um exemplinho aqui, ó. Eu posso digitar os comandos direto aqui, ó, no meu browser, ó. Tipo, dar um alert ali, ó. Alert, que é o nosso imprima do algoritmo, né? Fecha, ponto e vírgula, e ele já vai abrir a janelinha aqui, ó. E diz como se fosse o site deles, né? Porque eu tô lá no site deles, né? Então, tem várias dicas e truques aqui, bastante interessante. Clico aqui para fechar, ó. Aí eu posso fazer operações direto. Ele usa o var aqui para definir variáveis no console. E aí ele vem embora. Aí ele fala dos 4 tipos de dados que a gente usou já no algoritmo, tipos similares ao JavaScript, né? Que é o string, né? Que letras, palavras e números que vão ser entendidos como letras e palavras, como caracteres, né? Tipo number, né? Que é para números inteiros e decimais, né? Nosso real lá do algoritmo inteiro. E o tipo boolean, falso ou verdadeiro, true ou false. Fala aqui sobre array, vetores, ó, e por aí vai. Faz algumas brincadeiras aqui. E aqui, ó, 5.5 interatividade na web, que é o nosso assunto em foco. Essa parte não é muito grande. É extremamente recomendada a leitura desse tópico 5 aqui, ó. Ele faz funções para mostrar coisas, ó. É bastante intuitivo e educativo ler esse capítulo. Aí ele fala sobre os eventos aqui, que é o que a gente vai nos deter aqui, ó. Fala sobre validação, perdão, aqui que ocorria. Ó, validação não, com JavaScript. E vai dando uma aula aqui do menor ao maior. Excelente material aqui. Funções. Ó, banner levantativo. Olha, deveria ser obrigatório a gente testar todos os nossos exemplos aqui. E não é muito grande. Ó. Aqui já termina o materialzinho. Vai pro próximo capítulo. Ó, CSS avançado ou retorno para o anterior. Então fica a dica aqui, pessoal. Mas nós vamos ver aqui o material que eu coloquei lá, que é o meu resumo do resumo aqui, de 2 páginas aqui. Então, nós viemos usando o JavaScript para transcrever nossos algoritmos. Foi o que a gente fez na primeira atividade, primeiras 2 semanas. E por quê? Porque é uma linguagem simples, é uma sintaxe muito similar, então fica fácil eu pegar o algoritmo, usar lá o prompt como um layer, usar um alert ou um document write como o imprimem e fazer meus algoritmos rodar, que foi o que a gente fez aqui sem o menor problema. Inclusive até o cupomzinho fiscal a gente fez ali tudo, uma simulação, né, direto com o JavaScript. Mas o JavaScript tem exatamente essa capacidade de manipular objetos do navegador, né? A gente já falou que o PHP é server-side e o JavaScript é client-side, ele fica desse lado aqui. Tanto que eu não preciso ter infraestrutura nenhuma, né? Qualquer editor de texto, embora seja fortemente recomendado, por exemplo, no Notepad++, que já ilumina a sintaxe e tudo mais, mas eu posso fazer um bloco de notas qualquer aí da vida, e eu preciso apenas de um navegador. Posso rodar os meus exemplos de aula, se não todos, a maioria deles, direto no telefone, sem problema nenhum. Tendo um browser, um navegador, eu consigo rodar JavaScript, não preciso nem ter internet. E aí nós vamos falar um pouquinho mais dessa habilidade do JavaScript em manipular esses elementos que estão dentro do navegador. Então aqui a gente vai falar no Object, ou no Object Document, que seria na verdade uma classe, né? E como a gente não entrou, vocês não entrarem em PO, a gente não vai aqui dificultar. Se no futuro vocês vão entender o que é uma classe, o que é um objeto. Mas esse cara aqui, essa classe DOM, ela é capaz de a gente mapear diversos elementos e propriedades do meu navegador.
Eu tenho basicamente aqui, ó. Existe muito mais que isso, pessoal. Isso aqui eu percebi alguns elementos que eu considerei interessantes de poderem ser consultados ou manipulados. Tem propriedades que serão possíveis de serem setadas, serem alteradas, configuradas, e tem outras que é para apenas referência. Então aqui, por exemplo, aqui, ó, nós usamos lá muito document.write, que era equivalente ao nosso imprima ou escreva lá do algoritmo, né? Imprimir direto no corpo do meu navegador. Eu tenho várias outras propriedades, ó, document.applets traz um array de todos os applets do documento. Forms, todos os formulários do documento, traz um array de todos os formulários. O que são todos os formulários? Todos os forms, todas as tags forms que a gente utilizar para fazer entrada de dados em uma página. Document.images traz a lista de imagens do nosso documento e por aí vai. Document link, todos os links do documento. Quando eu falo documento é a página, tá, pessoal? A página que está no navegador no momento. Background color, BG color, cor de fundo. Link color, a cor dos links, ó. Aqui eu coloquei uns remarks, ó, que eu posso modificar direto aqui, posso modificar direto aqui. Aqui os links visitados, né? Verde, visit, link, color, document title, que a gente troca lá no head, lembra a propriedade head, title, barra title. Documento URL retorna o URL atual. E aqui eu tenho uma lista, ó, de várias coisas que podem ser acessadas, propriedades HTML, lista completa aqui, ó. W3 School é o órgão ou entidade que padroniza a sintaxe da web, né, do nosso HTML. Isso aqui eu vou mostrar para vocês, é um manual fantástico, né, pessoal, para aprendizado e consulta e referência online também. Ele tem aqui, ó, HTML DOM, classe DOM, aqui, ó, DOM Document, depois tem DOM Elements, atributos e por aí vai. Ó, aí ele vem browsers, tudo. Aí aqui, ó, métodos e propriedades, ó. Uma propriedade é um atributo, né? Eu posso consultar e alterar. Um método é uma ação. Eu posso disparar ou essa ação. Por exemplo, aqui, ó, DD Event Listen, por um ouvidor, um escutador de evento, por exemplo. E aqui tem vários, ó. A lista completa está aqui, ó. O que a gente estava vendo, aqui, ó, o document write que a gente usou, ó. Escreve expressões HTML ou JavaScript para um documento. Ó, write ln, mesma coisa que o write, mas ele coloca já o ln no final. Por que a gente não usou esse aqui? Para dificultar um pouco a vida, né? Para a gente saber que tem que usar o br, lembrar lá do HTML, porque lá no PHP eu não vou ter. E algumas coisas eu posso não querer avançar a linha, né? Então aqui já estava feito. Ó, esse aqui só retorna a propriedade, eu não posso redirecionar de página, uma outra técnica para redirecionar, e por aí vai. Ó. Então tá aqui, ó, Document Object Properties Methods. Aqui mais algumas coisas, ó. E por aí vai. A gente está aqui, ó, na esquerda, nós vemos aqui, ó, a gente está no DOM Document. Aí posso ter DOM Elements. Aí tem uma lista deles, ó. E por aí vai. Esse aqui é muito maior. Atributos e os eventos. Que a gente já vai falar sobre alguma coisa sobre eventos aqui, ó. Mas está aqui a origem do... Ó, ele já dá um aviso aqui, ó. Coisas que estão sendo alteradas conforme a evolução do HTML, por aí vai. Esse site aqui é um monstro, pessoal, né? Ele tem a referência completa aqui de HTML, ó, tutorial de HTML5, CSS, JavaScript, PHP. Embora de PHP eu, na verdade, confesso que nunca consultei aqui, né? Sempre ia direto no site php.net lá. jQuery, Bootstrap, coisas do gênero aqui, para fazer os apps responsive, né? O site responsivo, por aí vai. Isso aqui é o ouro aqui, né, pessoal? É ir direto na fonte, beber na fonte aqui, né? Bom,
instalar o link na apostila, tranquilo. Deixa eu voltar minha apostila aqui, só mostrando. No W3 tem vários locais que a gente pode, inclusive, testar alguma coisa aqui direto, principalmente em HTML e CSS. Aqui, ó, vamos pegar uma tag qualquer HTML aqui, ó, HTML tag list. Vamos ver aqui, ó. O H1, por exemplo, aqui, ó, cliquei nele. Ó, aí tem aqui, ó, try yourself. Ó, aqui está um código e aqui do outro lado está o resultado. Eu posso simplesmente mudar aqui, ó. Teste do Marcelo. Aí clico aqui, ó, see result. Ele vai processar isso aqui. Não processou. Agora ele mudou aqui, não sei se eu não tinha clicado, se não deu tempo, ó. Teste do Marcelo. Posso incluir um outro H6 aqui no final, ó. Tudo que eu alterar eu vou vendo direto o que eu mudei aqui, né? X menorzinho ali. Ele leva um tempinho aqui, eu que... Ó, XXX que é o que eu acrescentei aqui como H6. Se eu botar como normal, ó, normal, sem parágrafo. Ele, ó, tá aqui, ó. Então, vários comandos eu posso testar de bate-pronto aqui no W3 School. É a referência aqui do nosso HTML, CSS principalmente, JavaScript também, e agora PHP que realmente não analisei o que tem ali. Então, vamos fechar nossa recursão e voltar para cá. Então vamos concentrar no nosso guia aqui. Bom, falamos aqui basicamente sobre atributos, sobre o que ele chama aqui de elementos, né? E nós temos aqui os eventos. O que são eventos, pessoas? Eventos são ação, né? Isso ficava muito claro quando surgiu a programação para Windows, né? Na programação tradicional, console, coisa do gênero, nós programávamos monoliticamente, né? Existia um programa executando, na época do DOS, o Unix já era multitarefa, outros sistemas da IBM também já eram multitarefa, mas nós programávamos literalmente top-down. O cara executava o programa, executava basicamente um programa só, e a gente coordenava as ações do início ao fim. Quando apareceu esse cara aqui, ó, o mouse e as janelas, os sistemas gráficos, nós perdemos esse controle. Por quê? Eu posso clicar aqui, tá em foco aqui, posso clicar numa outra janela, meu programa não executa, né? Eu fico no aguardo do usuário, né? Então surgiram diversos eventos para a gente poder controlar essas situações. Quando o usuário clicar, quando ele sair, receber o foco, a janela, quando ela perdeu o foco e coisas do tipo, né? E isso se traduz para o navegador. A gente também tem essa situação dentro do navegador. Então nós esperamos o usuário digitar alguma coisa. Se eu tenho botões, ele pode nem digitar e clicar em um botão. Pode submeter um formulário vazio, por exemplo, é possível. Pode cancelar o envio e N coisas mais que a gente pode fazer. Então aqui eu coloquei alguns eventos que a gente usa usualmente aqui, né? Então aqui, ó, onBlur, onFocus, são um antônimo do outro, digamos assim. Então quando ele recebe o foco, quando eu clico em um campo, em um botão, alguma coisa do tipo, na verdade quando eu clico no botão eu disparo um clique, né? Mas por exemplo, um campo de formulário, eu clico lá, tem 10 campos para preencher, clico no endereço do cara, ele recebe o foco, né? A aplicação está voltada para aquele campo ali. Bom, blur é quando eu deixo sair daquele campo. Aí eu tenho ali, ó, os botões aqui, ó, OnKey Press, OnKey Down, OnKey Up, ó. Pressiono, sai uma tecla, isso aqui, para o mouse aqui, os equivalentes, ó.
ou um mouse down, ou mouse up, ó, quando aperta e quando solta o botão do mouse. Aqui pode fazer o drag and drop. Drag and drop é o arrastar e colar, pessoal. Posso pegar uma tela tornada dinâmica, né? Que nem joguinhos a gente faz, coisas do tipo. Um duplo clique e um clique. Um mouse over, cadê aqui? Um mouse move, ó, quando quando eu mexo o mouse down. E uns mouse over tá onde? Quando o mouse fica em cima. Acho que eu não botei esse evento aqui. Mas é quando eu passo o mouse em cima, a gente vai ver um exemplo aqui. Eu não clico, eu só passo o mouse. On change, ó. Quando eu altero alguma coisa, num campo, num formulário. Onload, quando carrega a página, dá para, por exemplo, botar um alert. Quando eu estou saindo da página, botar um outro aviso. E aí sucessivamente. Esse on submit é um evento interessante que a gente vai ver. Que é muito usado para a gente fazer validações. A gente tem um formulário aqui de exemplo de validação que a gente pode capturar esse on submit e fazer alguma coisa antes de efetivamente enviar para o meu servidor. A gente falou aí, fez uma brincadeira nas aulas presenciais sobre a qualidade de 3G, ser boa ou não na cidade. Então, quanto menos tráfego eu tiver, é mais interessante. Mesmo a internet hoje, tem net de 30 mega, as conexões 3G, por exemplo, são críticas, né? Então, memória, via de regra, mesmo sendo barato hoje, espaço em disco, tudo são recursos que quanto mais otimizados, melhores. E eu sempre vou ter uma condição em que eu vou estar trabalhando no limite e eu preciso ter uma performance melhor possível. E imagine, por exemplo, assim, esses programas todos que tiverem FIES, ENEM, que são várias e várias pessoas conectando ao mesmo tempo. Então, um caractere que a gente economize na largura da banda, vai multiplicando por N mil usuários, vai dar uma repercussão bastante grande aí, né? Aqui, pessoal, nosso material, né, o W3 School, TI Expert, que tem umas funçõezinhas prontas lá, bastante bacana. Esse livrinho aqui, ó, um e-bookzinho lá da Casa do Código, que é imprime essas apostilas da Kailon. São baratinhas para comprar online, são tudo e-book. Acho que tem livros de menos de R$50 ali. O nosso Kailon lá, direto lá, o nosso JavaScript. E um outro materialzinho aqui, que eu peguei alguma ideia, alguma coisa do tipo, provavelmente para os exemplos, tá? Bom, então vamos aqui ver exemplos para consolidar isso aqui. Então aqui, ó, deveria ter posto números nisso aqui para ter uma ordem mais significativa, hein? Então vamos começar aqui, ó, on mouse over, que é um evento que nem está listado ali. Esse aqui eu até mostrei algumas aulas presenciais aqui, deixa eu ampliar. Ó. Como é que eu troco, via de regra, a propriedade do fundo lá? E é lá no background, lá eu vou lá e coloco BG Color, background color, lá e coloco uma tag lá na cor no background. Aqui, ó. Aqui, ó. Via de regra que vocês aprenderam é esse cara aqui, ó, background color, ó. Devia ter pego lá no W3, mas só para pegar a tag aqui, ó. É esse aqui, ó. Aqui está um exemplo, ó. A gente vai lá e coloca. Peguei um site qualquer aqui. Ó. Body, background color e a cor. Tem uma tabelinha lá para as cores. Tá aqui, ó. Era assim que a gente mudava a cor até então. Ou então alguma coisa podia usar no CSS. Aqui, pessoal, só que o que acontece? Esse fonte é estático, eu salvo ele vai ter essa cor até alterar ela novamente. Aqui eu posso mudar dinamicamente, né, durante a execução do meu programa. Aqui eu coloquei, ó, cada asterisco que eu passar, ó, notem que eu não clico, né? Eu só passo em cima e ele muda a cor. Ó. Como é que ele faz isso? Na verdade, eu basicamente quase não tenho comandos ali dentro. Eu vou até... para ficar mais didático aqui. Exemplos que a gente vai vendo aqui.
Os médios, tá. Então o primeiro foi esse cara aqui, ó. Ele ficou lá. Vamos abrir ele aqui. Esperando aqui meu amigo se decidir. Acho que clicou aqui e ficou. Então aqui, ó. Primeiro exemplinho é o mouse over, ó. Na verdade eu não tenho o head como eu tenho tradicionalmente lá, né? Tenho o form direto aqui. Barra form. Abrir dois forms, um vazio. Nem sei porquê. Mas tá aqui, ó. E tem esse evento, ó. Essa ação. Aqui é um link normal, né? Não mandei ele fazer nada, não quero que ele vá para lugar nenhum. Mas quando eu passo, né, um mouse over, quando eu passo o mouse sobre, né, seria a melhor tradução, pelo menos que eu sou capaz de fazer. Eu executo uma ação, poderia chamar uma função JavaScript. Mas como eu não desenvolvi uma função, eu estou apenas e tão somente aplicando uma manipulação de elementos. Aqui estou atribuindo ao background color uma cor. Essas cores terão os padrões, mas eu poderia pegar uma cor qualquer aqui, ó. Esse aqui é o primeiro. Eu não vou fazer para não estragar meu exemplo, depois a gente mostra. Eu poderia botar direto a tag da cor, que nem eu faço lá no background aqui, ó. Cadê aqui, ó? Poderia botar direto uma cor aqui, ó. Que é o que ele está fazendo, ele está mudando dinamicamente esse cara. Conforme cada elemento que eu passo, que eu botei um asterisco, aí ele fica sublinhado porque é um link, ele muda de cor. Basicamente é só isso. Estou mudando essa propriedade. Mas é bastante interessante, bastante fácil de ser implementado. Tem um efeito visual bacana, né? Então esse foi o primeiro, esse aqui é uma cópia. Vamos ver o outro aqui. Um Cora. Esse cara aqui, deixa eu... Não sei porque ele está em texto aqui. Vamos abrir esse aqui. Esse é um botãozinho. Esse eu tenho que clicar. Muito similar àquele outro ali, né? Ó. Conforme eu clico... Poderia ver a fonte aqui. Dá um botão direito, código. Mas aqui fica mais bonito no Notepad++, né? Ó, mesma coisa. Não tem o head, não tem nenhuma função chamada. Apenas no evento, ó. Evento um clique, eu disparo a mesmo comando lá, document.bgcolor. Estou mudando esse atributo, né? Estou atribuindo silver para a cor de fundo e aí sucessivamente. Deixa eu marcar esse aqui como o segundo que a gente viu. Depois aqui, ó, ainda sobre cores, esse aqui é interessante. Esse aqui, pessoal, tem uma caixa de texto e aqui eu faço um parênteses. Lembra que a gente tem aquele problema do jogo da forca, que a gente tem que melhorar ele? No primeiro momento, lá ele não carregava nenhuma imagem e eu digitava direto, capturava num prompt e ia imprimindo, digitando a letra. A gente já viu que o prompt é uma enjambração, né, para ler alguma coisa, mas não é a melhor maneira, uma maneira mais elegante da gente fazer uma entrada de dados. Aqui é uma ideia para resolver o meu problema. Qual é a cor que eu vou pôr aqui? Vou pôr silver. Ele até trocou, porque ele sabe. Tem alguns nomes pré-definidos de cores, né? Então se eu pegar a gurinha aqui, ó, ele vai trocar. Quando eu clico no botão cor, se eu digo no reset, ele só limpa a caixa. Mas aqui é um exemplo melhor, ó. Eu vou pegar aqui, ó, tabela de cores HTML. Tem trocentas mil aqui. Vou pegar essa 2 aqui primeiro aqui. Então aqui, ó, tá o nome da cor, ó. Se eu botar Ivory ali, ó, ele vai funcionar. Provavelmente todo minúsculo. Ó, ficou
Ficou uma cor, sabe-se lá Deus o que é isso. Branco, né? Ai, vou deixar o branco. Deixa eu ver o azul aqui. Não, navy blue aqui para ter certeza que ele mudou. Ó, mudou. Só botar minúsculo, deixa eu ver se faz diferença. Não faz, na verdade. Mas eu posso pegar aqui, ó, direto esse código aqui que vocês devem ter visto, que é 3 primeiros dígitos equivale a uma coisa, os 3 últimos segundo. Vou pegar para um amarelão aqui, ó. Posso copiar esse cara e colar aqui direto. E ficou amarelo. Notem que isso aqui a gente pode usar essa interatividade, pode ser uma solução para o nosso jogo de forca, em que eu vou digitar a letra aqui, clicar no botão e ele vai verificar se a letra foi adivinhada ou não, né? Então aqui já é uma dica para a gente melhorar o nosso programa da forca. Vamos só olhar esse código aqui e deixa eu fechar ele, que é o terceiro, na verdade, que a gente vê, né? Esse aqui, eu vou apagar. Tá. Vamos ver esse fonte aqui. Então, tem um formuláriozinho. Os inputs normal, text, button e reset aqui, né? Dei um nome para eles. Poderia não ter dado, tem um nome. E só nesse cara aqui no button, ó, tem um clique. Quando eu clico, o que ele faz? Ó? Eu pego o documento BG Color, passo esse formulário como um padrão. Eu não botei um name aqui, um form name. Poderia ter botado um formulário, um nome do formulário. Quando eu uso essa propriedade this, eu estou dizendo que é esse formulário que eu me encontro. thisform.core.value. Então é esse formulário, ó, thisform. Aí ele procura esse cara aqui, ó, cor. Notem, olha a sacanagem aqui, ó. Tem o botão cor, com C maiúsculo, e tem o cor, a propriedade ali, ó. É esse cara que eu estou pegando, ponto value. Aqui tá, talvez o nome do botão poderia ter um outro carinha qualquer aqui, né? Ó, só para aparecer lá no botão cor para mim saber, né? Mas ele tá pegando esse cara aqui da propriedade cor, o nome, ó. Isso aqui é só um valor para aparecer na tela aqui, ó. Ó, esse cor aqui maiúsculo que ele aparece aqui, ó. E ele troca. Eu poderia aqui, pessoal, no onClick, chamar uma função e usá-la no meu forca, tipo testa letra. Passar lá a letra this.form .cor.text, se não me engano aqui, o value. Deixa eu ver aqui o ponto value. Então aqui o meu jogo de forca pode começar a ficar mais interessante aqui, né? E aí eu criaria isso aqui dentro desse arquivo ou no head dentro do script lá está a função para saber se ele digitou ou não. Não quero salvar. Então são pequenas brincadeiras só para a gente ver a nossa utilidade aqui, ó. OnClick, vamos ver como 4. Que a gente já estava vendo ali um OnClick aqui, né? De clicar no botão cor. Ó, esse aqui dá um clicar e ele simplesmente dá um pequeno alert, ó. Acabaste de clicar no botão. Perfeito. E se eu fizer isso, ele só vai fazer isso, né? Vamos ver ele aqui. Ó, ele também não chama uma função, ele já chama direto alert, que é uma função, né, própria do JavaScript. Ó. Acabaste de clicar no botão. Perfeito. Depois, vamos ver se onload, upload, vai ser o 5.
Ó, quando eu abro, ó, aí ele dá uma mensagem e faz somente isso. Essa mensagem é ali dos eventos. Eu já abri ele, mas deixa eu quero renomear ele aqui. É o nosso quinto exemplo. Ó, fonte dele aqui, sim. Ó, ele chama essa funçãozinha, bem-vindo, que ele criou, que chama o alert, e tem o adeus. Ó, então quando ele dá o onload, ele dá o bem-vindo, quando ele dá o sair, fechar, ele dá o adeus. O adeus não funcionou, né? Vamos ver aqui. Pelo menos eu não percebi ele funcionando. Carregou, bem-vindo a essa página. Vou fechar ele. Deixa eu fechar ele aqui. Está direitinho o nome aqui. E até essas propriedades não estão aqui, né? Ah, tá aqui, on unload. On unload. Vou botar minúsculo aqui. Não acredito que seja isso. Porque o HTML não é case sensitive, né? As funções estão direitinhas aqui. É só jogar no Google aqui um exemplinho de unload. É, ele tem que adicionar um evento para fechar aqui, ó. Esse é mais complexo. Tem que pôr um listener para ver. O load não precisa aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha no sintaxe do load. Ele até diz que tem que chamar o evento aqui. Mas depois eu dou uma olhadinha nisso aqui, por que não funcionou, pega o exemplo direitinho. Ó, aqui ele tem no function load. Mas só aquele que não carregar uma imagem. Ó. Buddy no onload. Deixa eu ver os exemplos. O onload funcionou, né? O unload que não funcionou. E ele também não tem exemplo aqui, né? Deve ter uma mágicazinha aqui. Mas tudo bem. Vimos ali o unload para ver, ó. Talvez não se aplique no buddy ali. Não, até ele fala, só funciona no buddy. E aí ele diz que o método não suportado no Explorer 8 e versões mais novas. Eu só vou tirar aqui, só de sacanagem, no último teste. É, ele não mostrou.
Depois eu vejo e coloco certinho lá pra gente. Não tinha percebido. A gente vai ficar perdendo tempo aqui. Esse é o quinto. Temos mais sexto, sétimo. Esse aqui vai ser o oitavo. Sexto. E esse aqui vai ser o sétimo. Então vamos ver o sexto aqui, ó. O mouse over é aquele evento que eu só passo o mouse, ó. Eu não preciso clicar, ó. Ele dá um alert aqui, ó. Um exemplo bem simplesinho aqui. Vamos ver esse fonte. Eu vou abrir os 3 últimos aqui, ó. Então aqui, ó. Sexto, ó. Uma opçãozinha, um mouse over. Mensagem importante, foi o que a gente viu agora. Esse aqui que é mais legalzinho, pessoal. O 7. Eu peguei aqui, ó, 2 imagens. Eu mesmo criei aqui no Paint, lá as duas mensagens, as 2 imagens, elas estão aqui, ó, aberto e fechado. Mudei de cor, ó. Ficou um pouquinho tosco ali no enquadramento aqui no Paint. É difícil tu acertar o texto, né? Escrevi um, escrevi o outro. E aí o que eu faço? Quando eu passo o mouse por cima, ó, ele troca ali, ó, fechado. Eu passo de novo, ele carregou aberto e assim sucessivamente. Ele já está aberto, ó. Eu fiz uma função, ó, light up, tint down. E eu troco aqui, ó, documents.images, digo qual é a imagem que eu quero, ele retorna um array. Esse aqui é o índice do meu array. E a propriedade source, que é a origem, ó. Então aberto PLG e fechado PLG. Toda vez que ele passa, ó, quando ele sobe, ele chama essa função light up, né, para cima, e o outro tint down, que ele como se tivesse pressionado. No início ele carrega o aberto.png, manualmente no HTML. E por último, e talvez mais interessante deles, esse aqui é bastante usado para fazer botões dinâmicos, assim, né, como se estivesse passando por cima e mudar o botão ali, né? Esse 8 aqui, ó, valida formulário, que a gente até mostrou, acho que em algumas aulas presenciais. Se eu simplesmente submito, envio o botão, ó, ele já disse que eu não preenchi o nome. Aí eu preencho o nome. Não preenchi o e-mail, ele pede para preencher o e-mail. Eu boto um lixo qualquer no e-mail, ele diz que o e-mail não é bem formatado, ó. Não é bem formado. Ele viu que não tem um arroba, um .com lá, por exemplo. Tento enviar, ó, ele me diz que a idade não está correta. Botei 99, ele aceitou. Endereço. Endereço não, tô de sacanagem com ele, ó. Rua X. Aí ele vai aqui, ó, para cada um, ó. Aí não botei o número aqui, né? Ó, o telefone 53. O telefone não está correto. Eu já viu que é pequeno aqui a quantidade, ó. Agora preenchido no campo. Aí a senha. Não botei todos os caracteres, vamos ver. Informação. Aí ele já disse são iguais, diferentes, por aí vai. Se eu não marquei o sexo, aqui ele vai dar também. Como é que ele faz isso? Esse exemplo não fui eu que fiz, pessoal. Eu catei aqui da internet, aqui, devo ter ver se mudando alguma coisa, deve estar nas referências. Esse exemplo aqui já está aberto. Ó. Aqui está a fonte dele, ó, Help Masters. É um exemplo bem completo que fica a dica para vocês guardarem. Eu não quero que ninguém faça uma coisa dessa nesse momento, ou que entenda tudo plenamente, né? Mas aqui ele tem uma função que ele testa se é número. Por quê? Porque o telefone tem que ter só números. Qualquer coisa que não esteja aqui, tá errado. E aí ele vai, ó. Aqui ele procura expressão regular. Se não tem um arroba no meio, ponto, alguma coisa, tô de sacanagem. E por aí vai, ó, o tamanho do endereço, e ele vai. São uma série de consistências, ó, uma série de funçõezinhas. Ó. E aqui dentro ele chama, pessoal, ó,
no onSubmit, ele captura o submit. Antes de eu fazer o envio efetivamente do formulário, o que ele faz? Ele chama a função, valida, diz, o que é o diz? É esse formulário que eu estou agora. E aí ele chama, qual é a valida lá? Aqui, esse cara aqui, ó. Aí ele vai validando e vai chamando diversas outras funçõezinhas ali, ó, e propriedades direto dos campos. Ele consegue acessar os campos sem ter enviado o formulário. Lá no PHP eu preciso ter um evento disparar, né? Submit ser feito para chegar lá no servidor e eu poder capturar, seja por method get, post, essas informações. Aqui eu trabalho diretamente no navegador. E aí aqui, ó, pode ver que ele tem algumas coisas que esse aqui é do HTML mesmo, ó, tamanho 2, máximo 2. Aqui no telefone ele chama a função direto, ó, e por aí vai, ó. Basicamente, aqui também ele testa a data, passa direto, não chama verifica se está no formato correto, já nem chama uma função. O onBlur, ao perder o foco, ao receber o foco, um foco, por aí vai. Então aqui um exemplo de estudo para vocês guardarem na biblioteca de funções de vocês. Tem muito mais coisas que eu teria que ter. Por exemplo, o cadastro CNPJ, CPF e por aí vai. Mas não é nosso objetivo, né? Então, pessoal, basicamente aqui dá uma ideia, né, do que a gente pode fazer diretamente no browser. Tu vê que são várias programações que são feitas para gerar nenhuma média, nenhum programinha de nada. É apenas para dar uma vida melhor, uma interação melhor com o browser, né? E para que serve isso? Para melhorar a minha experiência com o usuário e, fora isso, melhorar o meu aplicativo, meu produto web, né? A gente já falou que com uma ferramenta só a gente não vai conseguir usar, porque nós estamos amarrados ao paradigma do navegador. Então nós temos que respeitar o navegador e usar linguagens e técnicas diferentes para essa combinação nos permitir gerar um produto de software bastante adequado. Que é isso aqui que é a apostila da KLU. Essa aqui traz, né, justamente isso, que é o que a gente vai ter no nosso trabalho de avaliação já de linguagem, os HTML, CSS, PHP e JavaScript, que é o que ele prega aqui nesse livro aqui online, né, essa apostila aqui desse curso, para gerar um produto coerente aqui, né, pessoal? Então era isso para essa videoaula e já vamos começar a matutar como é que a gente vai poder melhorar o nosso jogo da forca, né? Muito obrigado pela atenção de vocês, bons estudos.